Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a Deus toda a glória, a Deus toda a honra, a Deus todo o louvor. Sem Ele nós não somos nada. Eu também sou muito grato a Deus pela vida do episcopismo maior dessa casa, o nobre pastor Adeilson Salles, e também a sua esposa e sua família. Que Deus abençoe a vida deles grandissimamente. Eles não estão presentes, mas eu deixo minhas considerações. Também quero glorificar a Deus pelos grandes amigos que eu tenho nesta casa. A última vez que eu vim para Manaus foi em novembro do ano passado. Estive pregando na sede antiga e graças a Deus por sua bondade estamos aqui novamente esse ano. E eu quero tributar a Deus honras e glórias pela vida da amizade do meu amigo pastor Francisco Alves, um grande pregador, um grande escritor e um homem extremamente espiritual. Eu tenho a honra de ter sua amizade, amigo. Muito obrigado. Deus abençoe a vida do pastor Davi Amaral, pastor Eduardo França, pastor Gilson, carinhosamente eu chamo de amigão. Deus abençoe grandemente. Está aqui também comigo o pastor Ladimir, pastor Brás, pastor presidente de um nobre ministério aqui em Manaus, juntamente com sua esposa, a pastora Natalícia. Deus abençoe a todos os amigos que estão aqui, pastor Elielto. Deus abençoe grandemente. Também quero glorificar a Deus pela vida de todos os obreiros de Deus aqui no altar, que estão contribuindo um afinco para o crescimento dessa obra. O nobre cantor Leandro, da Igreja Restituição, muito obrigado por estar presente. E também a todos os obreiros que estão trabalhando aí na nave da igreja, lá na saída, que nos receberam tão bem. Deus abençoe cada uma de vocês. E eu louvo a Deus também pelo departamento de louvor. O pregador, quando não prega nada assim igual eu, tem que pedir ajuda do louvor. Eu vou estar junto com esse grupo de louvor então hoje. Vocês me dão uma força hoje? Vocês estão junto comigo? Vocês são top. Lá em São Paulo, quando o negócio é muito bom, nós chamamos de top. Vocês são top. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão aqui presentes nessa noite. Eu quero aproveitar para vocês compartilhar comigo o texto sagrado. Abra comigo duas referências bíblicas. Isso. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 2. Primeira referência bíblica. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Também quero glorificar a Deus também por todo o departamento de mídia dessa casa e também os nobres amigos que estão ali atrás, o Christian, que veio nos dar um apoio na mídia também, um grande homem de Deus. Quem quiser contratar um fotógrafo para casamento, um fotógrafo para um grande evento, depois entre em contato com o Christian, ele está ali atrás, tá bom? Atos 2, versículo de número 42. Quem achou, diga, eu amo a palavra de Deus. Só 3 disseram, acho que o resto foi arrebatado. Quem achou, diga, eu amo a palavra de Deus. Diz assim, primeira referência bíblica. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Segunda referência bíblica, capítulo de número 3, versículo de número 1. Um capítulo à frente, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante. Diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho,
Isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelo se firmaram, e, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Versículo 8, e, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito cerca de 63 a 70 depois de Cristo. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o médico amado. Quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, ele também escreve o Evangelho de Jesus e coloca por título o seu próprio nome, Lucas. Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Jesus segundo Lucas são um único livro, mas esse livro foi dividido para melhor compreensão e interpretação dos textos e dos fatos. Atos dos Apóstolos, ele é considerado o livro histórico dentro do Novo Testamento. E quando o Atos dos Apóstolos se inicia, ele começa com as últimas instruções de Jesus Cristo para aquela igreja que estava nascendo, a igreja neotestamentária ou a igreja primitiva. E no momento que Jesus Cristo deixa ali as suas últimas instruções, ele é assunto aos céus diante dos olhos de todos. O capítulo de número 2 se inicia e ele começa com um termo muito peculiar. E de repente, ouviu do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E eu gosto muito desse termo, e de repente, porque de repente caracteriza surpresa. De repente, Deus ele muda teu cativeiro. De repente, Deus ele entra com a providência material. De repente, ele entra com a cura com aquele familiar que você tanto ama. De repente, Deus manda a bênção e abre a porta que você espera. O de repente de Deus sempre é uma surpresa. Mas o texto quando diz, e de repente ouviu do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Aqui acontece dois fenômenos. O primeiro fenômeno é chamado de xenolalia. O segundo fenômeno chamado de glossolalia. Naquele dia de Pentecoste, os judeus tinham como festas principais, eram três. A primeira, a festa de Pêssah, chamada a festa da Páscoa. A segunda, a festa dos tabernáculos. E a terceira, a festa da colheita, chamada de Pentecoste. Naquele dia havia cerca de milhares e milhares de pessoas em Jerusalém. E neste dia, judeus de vários lugares do mundo, estando em Jerusalém, ao passar pelas portas e pelas janelas daquele cenáculo, aonde estavam aqueles quase 120, ao olhar para dentro do cenáculo, eles viram que o barulho que estava lá dentro, o movimento que estava lá dentro, não era algo comum. E eles chegaram perto da porta, perto da janela, e começavam a ouvir que aqueles quase 120 falavam nos idiomas dos países da onde eles eram. O que é isso, pastor Gabriel? Eles sabiam que ali aquelas pessoas não estudaram, não passaram por nenhum ensino, mas estavam falando claramente as maravilhas de Deus e glorificando a Deus em inúmeros idiomas de inúmeros países da onde aqueles judeus eram. Isto é a xenolalia, a capacidade de falar em outro idioma sem nunca ter estudado, mas pelo poder do Espírito Santo. Mas também eles começaram a reparar que aqueles judeus falavam em um idioma a qual a capacidade humana não conseguia compreender, não conseguia decifrar. Isso é a glossolalia,
a qual nós chamamos de línguas estranhas, mistérios com Deus. E ali todos foram cheios do Espírito Santo. Esta igreja agora, Pedro, que é o pastor dessa igreja, ele prega para quase 5.000 vidas e depois para quase 3.000 vidas. E começa as primeiras conversões, os primeiros batismos. Esta igreja começa a crescer, começa a romper. Só que tem um porém. O texto que nós lemos dá uma característica muito forte dessa igreja. O texto que nós lemos mostra que essa igreja carrega uma marca muito forte. Qual é? A perseverança. Nós lemos no versículo 42 que esta igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e eles perseveravam nas orações. E quando aqui fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, aqui está falando que eles perseveravam na pregação. Era uma igreja que amava a palavra de Deus, amava a pregação. E o interessante é que quem pregava naquela igreja eram os discípulos, era Pedro, Tiago e João. Porém, quando nós lemos o texto aqui, se diz doutrina dos apóstolos. Essa doutrina foi feita uma espécie de concílio, e eles ensinavam para aquela igreja algo chamado de didaquê, aonde contém os principais fundamentos e doutrinas da nossa fé. Porém, há-se uma pequena confusão nos dias de hoje, onde alguns teólogos, ao olhar para esse texto, vê que eles ensinavam a doutrina e confundem doutrina com usos e costumes. Pastor Gabriel, o que é doutrina e o que é uso e costume? Uso e costume é saia, uso e costume é calça, uso e costume é maquiagem, uso e costume é brinco, uso e costume é terno, uso e costume é gravata. Tudo isso daí é bom para manter uma ordem, um convívio social, mas isso daí não é doutrina, isso daí não é base de fé. Mas Pastor Gabriel, o que é doutrina? Doutrina é aquilo que Jesus Cristo ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pastor Gabriel, o que é doutrina? É você saber que Cristo, ele era 100% homem, totalmente homem, mas era 100% Deus. Pastor Gabriel, o que é doutrina? É você saber que Jesus Cristo, ele tomou a maior atitude de amor que a humanidade já viu. Por amor a mim e por amor a você, ele se entregou na cruz do Calvário. Pastor Gabriel, o que é doutrina? Doutrina é você saber que o Cristo, que se entregou na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você, ao terceiro dia, no domingo de manhã, ele ressuscitou. Pastor Gabriel, o que é doutrina? É você saber que o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, a qualquer momento, ele está vindo buscar o teu bem mais precioso nessa terra, que é a sua igreja. Esta igreja, eles não tinham as facilidades que nós temos, eles não tinham a Bíblia escrita na mão, porém, eles tinham a palavra queimando no coração. Diferente de uma geração que tem a Bíblia na mão, mas parece que já não tem mais a palavra queimando no coração. E por quê, Pastor Gabriel? Se você perguntar para a pessoa: você leu a Bíblia pelo menos 1 minuto hoje? Ele vai dizer não, ela vai dizer não. Se você perguntar para algumas pessoas: você leu pelo menos a Bíblia esta semana uma vez? Ela vai dizer, ou ele vai dizer talvez não li. Talvez se você vai perguntar para alguém: você leu a Bíblia pelo menos uma vez esse mês? Ele vai dizer, ou ela vai dizer não, nós não lemos. Aí você pergunta: aonde está o amor verdadeiro pela palavra? Porque você dizer que ama é uma coisa, mas você praticar o amor verdadeiro, isso é totalmente diferente. Eles não tinham a palavra na mão, mas a palavra queimava no coração deles. Eles perseveravam na palavra, mas também eles perseveravam na comunhão. E o que é comunhão, Pastor Gabriel? Eu moro na capital de São Paulo, e onde se tem a maior malha metroviária da América Latina, aonde centenas de milhares de pessoas todos os dias entram nos vagões de metrô para poder ir trabalhar e voltar do seu trabalho. Mas quando você entra dentro dos vagões do metrô, aonde as pessoas estão ali abarrotadas, espremidas, e você perguntar para eles: ei, você conhece ela? Ei, você conhece ele? Automaticamente eles vão dizer: não, aqui ninguém conhece ninguém. Eu não conheço ela, ela não me conhece, eu não sei quem é ele. Mas isso daí, eles estão todos juntos, mas isso daí não é comunhão, isso daí é ajuntamento. Comunhão é estar em todos em um mesmo propósito. Comunhão é estar em todos em um mesmo objetivo. Esta igreja tinha um propósito, esta igreja tinha um objetivo. E qual era? É estar preparado para o arrebatamento da igreja. O objetivo é, se Jesus Cristo recolher ele ou recolher ela, naquele momento, que queria estar preparado para o seu último dia de vida.
vida. Mas, quando eu olho para o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 14, ele diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O escritor aos Hebreus, ele dá um exemplo muito forte sobre comunhão, porque ele diz: segue a paz com todos. Ele está dizendo, você tem que ter comunhão com as pessoas do teu trabalho, do teu convívio profissional. Você tem que ter paz com as pessoas da tua vizinhança. Você tem que ter paz com as pessoas do teu convívio acadêmico, da tua faculdade, do teu MBA, da tua pós, do teu mestrado. Você tem que ter comunhão com as pessoas da tua família, da tua parentela. Você tem que ter comunhão com as pessoas da sua igreja, a tua comunidade. Mas entenda, comunhão você tem que ter com todos, mas nem com todos você vai ter intimidade, nem com todos você vai ter amizades, alianças. Logo, o Espírito Santo ministrou no meu coração: comunhão com todos, alianças e amizades com alguns, e dependência só de Deus. Eu vou repetir para você gravar: comunhão com todos, alianças e amizades com alguns, e dependência só de Deus. Esta igreja também perseverava no partir do pão. E quando se fala do partir do pão, aqui se fala da ceia. Eles amavam a ceia. Eles não faltavam um momento, um culto de ceia, diferente de um movimento que está nascendo nessa geração chamado de desigrejados. Eles acreditam que mesmo fora da igreja eles vão alcançar a salvação. Só que o Cristo a qual nós servimos, ele deixou registrado no livro de Lucas e no livro de João: aquele que não comer do meu corpo não tem parte comigo. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse que a igreja é como um corpo e Cristo é o cabeça dessa igreja. Se um membro ficar fora do corpo, ele perece. Logo, nós entendemos como é que pode uma pessoa que tem a oportunidade de fazer parte do corpo e não faz, como ela vai conseguir alcançar a salvação? Então, entendemos que, por via de regra, é necessário a igreja fazer parte do corpo de Cristo. É necessário nós estarmos envolvidos na comunhão do corpo de Cristo, permanecer ligados na videira verdadeira e dentro da igreja. Mas esta igreja, eles também perseveravam nas orações. E quando se fala de oração aqui para esta igreja, a mentalidade de oração é um pouco diferente da mentalidade de muitos cristãos dos dias de hoje. E por quê, pastor Gabriel? Porque tem gente que vai dormir de qualquer jeito, acorda chutando gato, chutando cachorro, e nem agradece a Deus por um dia de vida. E o interessante é que essas pessoas levam a oração como um trabalho, mas a igreja primitiva levava a oração como seu maior prazer. Ei, o pecado te afasta da vida de oração, mas a vida de oração te afasta do pecado. Eu vou repetir para você gravar: o pecado te afasta da vida de oração, mas a vida de oração te afasta do pecado. Charles Finney, o maior avivalista dos Estados Unidos da América, certa vez ele disse: você quer saber um tanto que um cristão depende de Deus? Você quer saber um tanto que um crente depende de Deus? É medido pelo mesmo tanto que ele ora. Quando um cristão não ora, ele está dizendo: eu não dependo de Deus. Mas essa igreja amava tanto a oração, que as atitudes deles, a vida deles dizia: nós somos totalmente dependentes de Deus. O interessante é que Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, vem dar testemunho da vida de oração dessa igreja. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 12, um homem por nome de Herodes, aonde governava Jerusalém, ele perseguiu a igreja ao ponto que ele mata o apóstolo Tiago ao fio da espada. E no momento que ele mata o apóstolo Tiago ao fio da espada, ele repara que todos os judeus começaram a adorar e vangloriar ele por essa atitude. Ele falou: calma aí, se eles gostaram que eu matei o apóstolo Tiago, imagina se eu matar o pastor presidente dessa igreja, imagina se eu matar o apóstolo Pedro. Ele manda prender o apóstolo Pedro, e no momento que ele manda prender o apóstolo Pedro, coloca Pedro-se uma masmorra entre 4 quaternos de soldados, 16 homens, e quando Pedro está na masmorra entre 16 homens, o texto diz, enquanto eles estão trabalhando para manter Pedro preso naquela situação, Pedro ainda é algemado, cada uma de suas mãos
mãos a um de cada homem ali. Naquele momento, o interessante é que o texto é sucinto em dizer que Herodes pretendia matar a Pedro depois do último dia de Páscoa. O que é isso, pastor Gabriel? 16 soldados trabalhando para manter Pedro preso naquela situação. E o pior, Herodes queria matar a Pedro para usar o nome dele de escada para se autopromover. O que é isso, pastor Gabriel? Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: ei, Pedro estava ali naquela condição, mas no meio daquela condição constrangedora, Pedro ele caiu em um profundo sono. E Deus te diz nessa noite: ei, tem gente que está trabalhando para manter você preso no meio dessa situação, e tem gente que, se pudesse, puxava o teu tapete, te apunhalava pelas costas para se autopromover em cima de você. Mas Deus me trouxe de São Paulo para te dizer: você não vai morrer de infarto, você não vai morrer de ansiedade. Descansa, porque enquanto estão trabalhando contra, Deus está trabalhando em seu favor. A Bíblia diz que Deus ordena um anjo e desce até a prisão. E quando o anjo desce, ele toca na ilharga, no ombro de Pedro, e diz para Pedro: levanta, Pedro. Pedro, quando olha, as algemas caem, e o anjo diz: põe a tua sandália e põe a tua capa. E sandália representa estabilidade, capa é igual a capa de Elias, representa a unção. Deus está dizendo para alguém: eu te chamei para andar com estabilidade, e nada vai tirar a tua unção. Naquele momento o anjo fala para ele: segue-me, Pedro, segue-me, Pedro. Pedro foi seguindo o anjo, e o texto é cirúrgico em dizer que ele passa pelas primeiras guardas. Em algumas traduções mais antigas diz que Pedro passa pela porta pequena, e quando Pedro passa pela porta pequena, ele se vê diante de um grande portão, a grande porta que dá para fora da cidade. Só que o texto começa a nos dizer que essa grande porta, o grande portão, se abre por si só, se abre automaticamente. Pedro e o anjo passam pela grande porta que dão para fora da cidade. O que é isso, pastor Gabriel? Deus está te dizendo nessa noite: valoriza as pequenas portas, valoriza as pequenas oportunidades. Sabe por quê? Eu não preciso de muito para fazer muito. Eu sou Deus que do pouco eu faço muito na sua vida. Quando eles passam pela grande porta que dá para a cidade, o anjo vai seguindo as ruas e Pedro vai seguindo o anjo. Só que tem um porém: o anjo entra numa rua, se aparta de Pedro. E quando o anjo se aparta de Pedro, ele pensa que está vivendo uma visão, mas era uma realidade. Só que no momento que ele vê que ele está vivendo uma realidade, ele poderia ir para inúmeros lugares, mas ele vai para a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. E quando ele chega na casa, é o texto que diz que ele começa a bater na porta e chamar Maria. Maria! No momento que Pedro bate na porta, uma menina por nome de Rode, ela ouve a voz de Pedro, só que ela não abre a porta. Ela vai até os irmãos que estão orando, e quando Rode vai chamar os irmãos, o texto diz que eles estavam em contínua oração. Os irmãos estavam tão mergulhados na oração que não queriam acreditar que o milagre chegou na porta de casa. Só que Pedro insiste, e quando Pedro insiste, os irmãos abrem a porta, e a primeira coisa que Pedro diz: Deus ordenou um anjo e me livrou da prisão. Calma aí, pastor Gabriel. Deus abriu a porta grande, a porta da prisão. E por que Deus não abriu a porta pequenininha da casa da irmã Maria? Sabe por quê? Porque tem porta que vai se abrir automaticamente na sua vida, mas Deus está te dizendo: tem porta que você vai ver, vai vencer, é pela persistência. Persista, persista, persista. Ei! Quando Pedro entra dentro da casa, ele diz: Deus ordenou um anjo e me livrou da prisão. Mas quem estava orando aqui na terra era a igreja.
Não entendi, pastor Gabriel, me explica. Quando a igreja ora na terra, Deus ordena um milagre dos céus. Quando a igreja ora na terra, Deus ordena a providência dos céus. Quando a igreja ora na terra, Deus manda o livramento dos céus. O que é isso, pastor Gabriel? Só existe uma oração que Deus não ouve. Isso, existe uma oração que Deus não ouve. Mas como pode? Deus é onisciente e tem uma oração que Deus não ouve. Sim, é a oração que você não faz, mas para você que entrou aqui hoje pedir uma providência, uma resposta, uma porta, Deus te diz: eu ouvi, se prepara para viver um novo tempo das respostas das tuas orações. Só adora quem ora, só adora quem ora. Esta igreja perseverava na palavra, na comunhão, na ceia e nas orações. E o interessante é que o texto diz que Pedro e João subiam juntos para o templo, a hora nona, a hora da oração, às 15 horas. Ei, o que é isso, pastor Gabriel? Eles sobem juntos para o templo. Porque você tem muita amiga e muito amigo de churrasco. Você tem muita amiga e muito amigo de festa. Você tem muita amiga e muito amigo do tempo da bonança. Mas Deus está dizendo para você aqui nessa noite: estou passando um pente fino nas tuas amizades. Estou tirando os oportunistas que só tá sangue, que é sanguessuga na sua vida. E Ele está dizendo: nos momentos que você mais precisar, eu vou levantar homens e mulheres de oração para estar do teu lado. Ei, Pedro e João sobem juntos para o templo, porque quem ora só sobe. Sobe na comunhão, sobe no particular com Deus, sobe na intimidade, sobe na sensibilidade do Espírito. Quer conhecer alguém sensível à voz de Deus? Sempre é alguém que ora. E no momento que Pedro e João sobem para o templo, eles estão indo rumo a uma das 12 portas, a porta chamada Formosa. E próximo à porta chamada Formosa era colocado um paralítico, que era paralítico desde o ventre da sua mãe. E sabe o que é o interessante? É que esta porta formosa foi uma doação para aquele templo. Aquele templo tinha 12 portas, e a porta formosa foi doada por um homem muito rico chamado de Nicanor, da cidade de Alexandria. E quando ele fez a doação para este templo, ele mandou banhar essa porta no cobre da cidade de Corinto e mandou polir ela. Quando o sol, a luz do sol batia naquela porta, refletia uma cor de ambar, uma cor alaranjada, uma cor muito bela. E todos que passavam por ela começavam a admirar a beleza dela e ver que ela era a porta mais bonita dentre todas as portas. O que é isso? Essa porta ganhou esse nome porque ela era a porta mais bela. Só que tem um porém: esta porta tinha uma finalidade. Só entrava pela porta chamada Formosa as pessoas que eram ricas. Só entrava pela porta chamada Formosa as pessoas que eram autoridade em Jerusalém. Só entrava pela porta chamada Formosa pessoas de família nobre. As demais pessoas teriam que entrar pelas outras 11 portas. E no momento que aquele homem está colocado ali próximo à porta Formosa, aquele paralítico, ele está em um lugar estratégico, porque quem passasse por ali tinha condições de dar para ele uma moeda de prata ou uma moeda de ouro. E no momento que Pedro e João estão indo rumo ao templo em direção à porta chamada Formosa, este homem já estende a mão para Pedro e João, se antecipando, pedindo uma esmola. Só que tem um porém: quando ele se antecipa pedindo uma esmola, Pedro chega perto dele e diz: olha para nós, olha para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ele estava dizendo: eu não tenho poder aquisitivo, eu não tenho poder de compra, eu não tenho o poder da terra, porque com o poder da terra você pode ter os melhores hospitais, com o poder da terra você pode ter os exames mais caros, com o poder da terra você pode contratar a junta médica mais renomada, mas nem sempre você vai ter a cura. Só que eu não tenho o poder da terra, mas eu tenho o poder do céu. E quem tem o poder do céu tem cura, tem providência, tem milagre, tem livramento. Ei! Pedro diz para ele:
em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Só que Pedro estende a mão direita, puxa ele, ele salta, seus tornozelos se firmam e ele fica em pé. A Bíblia não diz, mas eu imagino a mente de Pedro, quando vê aquele homem com as mãos estendidas pedindo uma esmola, indo até Mateus capítulo de número 14, o momento que os discípulos estão no meio de uma tempestade no mar da Galileia, dentro do barco, e no meio daquela tempestade no mar, a Bíblia diz que Jesus Cristo vem andando sobre as águas, e todos no barco começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E Pedro fala: mestre, se for o Senhor, deixa-me ir ter contigo. Naquele momento Jesus fala para Pedro: Pedro, vem Pedro, vem desfrutar do milagre da gravidade. Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Só que o texto diz que as ondas e o vento forte que açoitavam a Pedro fez Pedro ter medo, e ele começa a afundar, ele começa a cair nas águas, e ele grita: mestre, socorre-me, e estende a mão para Jesus. Jesus se aproxima, estende a mão direita para Pedro, puxa ele, levanta ele e leva ele para dentro do barco. O que é isso, pastor Gabriel? Só valoriza uma mão estendida quem um dia já tropeçou na vida. Só valoriza uma mão estendida quem um dia já caiu na vida. Eu acho que só 3 glorificou. Você é muito santo para poder estar aqui na terra. Você já devia estar no céu, porque enquanto a mão de homens te aponta, a mão de Deus, a mão de amor, a mão da graça te levanta e te coloca de pé, de pé, de pé. O justo pode cair 7 vezes, mas a mão do Senhor por 7 vezes o sustentará. Quem cai por terra é o diabo. Deus está te dizendo: hoje eu coloco o teu casamento de pé, hoje eu coloco tua vida financeira de pé. Eu não chamei ninguém para andar caído. Hoje eu coloco a igreja de pé. No momento que ele estende a mão para aquele homem, coloca ele de pé, o interessante é que ele fala: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Mas também ele estende a mão para mostrar que não adianta só falar, você tem que fazer. Você não é conhecido por aquilo que você fala, você é conhecido e conhecida por aquilo que você faz. E quando aquele homem levanta, salta, seus tornozelos se firmam, ele fica de pé. Ele não entra primeiro no templo e Pedro e João entram atrás. Ele não entra depois e Pedro e João entram no templo na frente. Não, eles entram juntos no templo. Só que Só que ele entra no templo diferente. O texto diz que ele entra no templo louvando e saltando. Louvando e saltando. Ei, a Bíblia não diz, mas eu imagino o cenário. No momento que ele entra no templo louvando e saltando, alguém talvez olhou para ele e falou: ei homem, para que tudo isso? Para que esse barulho todo? Para que esse exagero todo? Pela primeira vez que você entrou no templo, a primeira vez que você passou pela porta chamada Formosa, nós entramos no templo há anos. Nós passamos pela porta chamada Formosa há anos. Entrou hoje, está todo emocionadinho, todo empolgadinho. E eu imagino o apóstolo Pedro falando: calma aí, espera um pouco. Pedro dizendo para ele acalmar os ânimos. E ele dizendo: vocês estão aqui porque vocês entraram pela porta chamada Formosa, a porta da terra, a porta que só entra rico, a porta que só entra autoridade, a porta que só entra pessoas nobres. Mas este homem entrou aqui louvando e saltando, é porque ele entrou por uma porta que vocês não entraram. Que porta é essa? João capítulo de número 10, versículo de número 9, Jesus disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. No momento que Jesus Cristo está na cruz no Calvário, a cruz do meio, o ladrão da esquerda, por nome de Gestas, ele olha para Jesus e fala:
Se você é o rei dos judeus, se você é o Messias, desça-te daí, salva-te a ti mesmo. Aí o ladrão da direita, por nome de Dimas, disse: cala a tua boca, Gestas, nós somos dignos de estarmos aqui, mas este daqui não. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Primeiro ele disse: Senhor, reconheceu a divindade de Cristo. Segundo ele disse: lembra-te de mim quando você entrar. Eu aprendi algo com o pastor Francisco, eu não tenho vergonha de falar não. Pastor Francisco, quando nós estávamos em Portugal, na Europa, ele disse para mim: Gabriel, entenda uma coisa, a janela serve para você estar no ambiente e ter acesso visual ao outro ambiente. Só que a porta não, ela te dá acesso para você estar no ambiente e ter acesso total para você entrar no outro ambiente. Aquele homem, ele viu que Cristo era a porta dos céus na terra. O que é isso, pastor Gabriel? Cristo responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não entendi. Deixa eu te explicar. Quem antes lá fora roubava, quem antes lá fora se prostituía, quem antes lá fora enchia a cara, quem antes lá fora passava a noite, as madrugadas na balada, fazendo tudo que o diabo gostava, quem antes mentia, fazia tudo que desagradava a Deus, hoje quando passou pela porta dos céus, que é Cristo, aqui dentro ela é mulher de Deus, aqui dentro ele é pastor, aqui dentro ela faz parte do círculo de oração, aqui dentro ele prega a palavra. Deixa eu ver quem já passou pela porta dos céus, que é Cristo. Deixa eu ver quem já passou pela porta dos céus, que é Cristo. O homem pode fechar a porta na terra, mas a porta da graça está aberta. Ei! Ele entra dentro do templo. Ele entra dentro do templo, louvando e... Só 2 respondeu, meu Deus. Ele entra dentro do templo, louvando e... Esse lado aqui está mais forte que esse, calma aí. Ele entra dentro do templo, louvando e... Agora esse lado está mais forte, deixa eu ver todo mundo. Ele entra dentro do templo, louvando e... 1 Samuel, capítulo de número 4, capítulo de número 6, versículo de número 14. A Bíblia diz que Davi conquista a arca da aliança, que representa a presença de Deus, e ele traz a arca da aliança para dentro de Jerusalém. E diante da arca, quando ele está entrando em Jerusalém, ele tira as suas vestes reais, ele tira a sua coroa, e no momento que ele está despido diante da arca, o versículo 14 diz que Davi, ele começa a louvar e saltar diante da presença de Deus. Davi louva e ele salta. Só que Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 41, a Bíblia vem dizer que quando Maria, mãe de Jesus, está grávida de Jesus Cristo, ela sobe até as montanhas, a casa de Isabel, esposa de Zacarias. Só que quando ela entra na casa de Isabel, ela já entra igual crente pentecostal. Ela já entra gritando: salve a agraciada. Isabel estava grávida de João Batista, e o texto diz que João Batista, dentro do ventre, ele salta e é cheio do Espírito Santo. O que é isso, pastor Gabriel? O que é isso, pastor Gabriel? Entenda, Davi, diante da arca que representa a presença de Deus, no Antigo Testamento, o rei louvou e saltou. João Batista, dentro do ventre, ainda era um zigoto, ainda era um feto, mas quando sentiu a presença de Deus, quando Maria falou estava portando Jesus, ele salta dentro do ventre. Ei, o paralítico, quando foi curado pelo poder do nome de Jesus, ele sente a presença de Deus, porque Cristo, Jesus é Deus. Ele já levanta saltando e entra dentro do templo saltando. Sabe o que é isso? Eu preciso te dizer que nós estamos vivendo num tempo que parece que as pessoas estão limitando a verdadeira adoração. Eu vou repetir, estamos vivendo num tempo que parece que as pessoas estão limitando a verdadeira adoração. Eu tenho um rostinho de novo, e no meu tempo, quando era menino, nós íamos para o culto, e no meio da palavra, no meio da mensagem, quando sentiam a glória de Deus, quando sentiam a presença de Deus, o
Um já levantava e dava uma rajada de língua estranha. Outra já saía marchando no meio do culto. Outro virava aviãozinho nos corredores da igreja. Mas hoje, quando alguém começa a dar um glória um pouquinho mais alto e olha para o lado, infelizmente sempre tem aquele que nem aquele que barrou o paralítico. Infelizmente sempre tem alguém bicudo, bicuda, olhando e falando: para que tudo isso? Para que tudo isso? Para que esse exagero? Isso daí é emoção. Isso daí é coisa, alegria do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você sentir a presença de Deus no meio do culto, no meio da palavra, lembra que não foi nos pés dele os cravos. Lembra que não foi nas mãos dela os cravos. Lembra que não foi na cabeça de ninguém a coroa de espinho. Só Jesus sabe o preço que ele pagou por você. Só Jesus sabe o lugar que ele te tirou na presença dele. Pula, salta, grita. Talvez você não trouxe a tua melhor oferta, mas hoje entrega a tua melhor adoração. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ali, 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 ali. Eu vou te dar 5 segundos para você adorar. Eu vou te dar 5 segundos. Aumenta o volume do glória. Pega, pega, pega. Segura mais um pouquinho que eu já vou entregar. Segura mais um pouquinho. Ei! Ele entra dentro do templo, louvando e Ei! Levanta a tua mão para receber, porque isso daqui é profético. Mas assim ó, em forma de receber, porque isso daqui é profético. Eu estou na nação do fogo, Manaus. O povo mais pentecostal do Brasil está aqui também. Levanta a tua mão em forma de receber. Ele entra dentro do templo louvando e é tempo de você viver um salto de Deus em todas as áreas da sua vida. Vai ter salto na tua vida material, vai ter salto na tua vida profissional, vai ter salto na tua vida. O diabo quis colocar teu casamento lá embaixo, mas Deus está dizendo: perdeu Satanás. Vai ter salto, vai ter salto, vai ter salto. Segura de pé comigo que eu vou entregar para o pastor Francisco. Segura de pé comigo. Eu estou vendo muita gente chorando. Ei! Ele entra dentro do templo, louvando e calma aí. O texto diz que quando ele entra dentro do templo louvando e saltando, ficaram pasmos e assombrados. Mas calma aí. Então enquanto ele estava caído doente lá fora, estava tudo normal? Enquanto ele estava lá fora doente, estava tudo normal? Agora que ele entra louvando e saltando, está todo mundo impressionado, pasmo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Lá fora ele estava doente, mas aqui dentro ele está curado. Lá fora ele estava caído, mas aqui dentro você está de pé.
Lá fora ele dependia de homens, mas aqui dentro ele depende de Deus. O tempo que você estava caído, o tempo das tuas dificuldades, passavam por você, viram tua dor e não te deram nada. Mas Deus está dizendo: o tempo da tua conquista, o tempo da tua honra, o tempo da tua ascensão vai deixar muita gente de boca aberta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ei. Existe um Lázaro que está morto e precisa ouvir sua voz. Existe um paralítico caído que precisa da sua mão para poder levantar. Existe um Eutico que morreu e precisa do teu abraço para poder reviver. Esta pregação foi para todos. Eu vou repetir. No momento que ele orou, que ele estava saltando, pulando, olharam para ele e reconheceram: é um paralítico, mas agora está curado. Levanta tua mão assim para receber, levanta. Ei, reconheceram que era o paralítico, mas agora está curado. Sabe o que é isso? Aonde a notícia ruim chegou, a notícia boa vai chegar. Terminei. Ei, a pregação foi para todos, mas o milagre é para quem quer. Eu vou terminar agora. A pregação foi para todos, mas o milagre é para quem quer. Só você que quer viver um salto de Deus em sua vida, sai do teu lugar agora e vem até aqui no altar. Corre, porque meu tempo já foi embora. Vem, isso, vem. Cantor Leandro, ajuda o departamento de louvor lá. Vem comigo. Isso, vem. Eu vou esperar. Afasta as cadeiras, enche o corredor. A mulher do fluxo de sangue rompeu a multidão. Zaqueu subiu numa figueira brava. Jesus está dizendo: eu quero ver tua atitude. Vem, isso, vem. Vem com a mão aberta em posição de receber, vem. Isso, vem. Enche o corredor mesmo, enche. Você está na casa do teu pai, fica à vontade, vem. Só quem está aqui na frente, quem está na nave da igreja já foi saciado pela palavra, mas quem está aqui na frente quer viver um salto. Abra a tua mão assim em posição de receber, abra. Vem, isso, vem. Enquanto o Leandro canta, eu oro. Enquanto eu oro, o Leandro canta. É Deus que vai mandar o terremoto. A minha mão não vai conseguir tocar a todos, mas o poder de Deus hoje vai tocar em todos. Deus, aqui está teu bem mais precioso na terra. Aqui está tua igreja. Deus, aqui tem homens e mulheres que eu nunca vi na vida, mas o Senhor está vendo todas as necessidades deles. O Senhor está vendo todas as necessidades dela. Deus, o milagre que ele precisa, o milagre que ela necessita, eu declaro sobre a vida deles agora. Eu não estou vendo mais pessoas, eu estou vendo testemunhos de vitória. Eu estou vendo testemunho de vitória. Pega.
Pega, 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 filho. Pega, isso, pega, pega, filha. Pega, 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 pega o milagre de Deus. Meus irmãos, debaixo dessa atmosfera de milagre e autoridade, eu deixo aqui na dispensação da oportunidade ao meu amigo nobre pastor Davi. Meu muito obrigado.